somos assistidos e vamos continuar até o momento que nós sairmos daqui e em casa ainda também recebendo toda a assistência espiritual. Nosso tratamento começa aqui e em casa também os amigos espirituais continuam com o tratamento. Então, todos nós ligados aqui neste momento de prece, de aprendizado com o palestrante, aqueles nossos irmãos também que estão em seus lares, hospitais, lugares bem distantes fisicamente de nós, mas ligados e juntos, né, do nosso coração, da nossa casa, recebendo também toda a assistência espiritual. Hoje conosco Célia Salmazo, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles e trabalhadora aqui da nossa casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades. E o tema, causa das aflições, a causa das aflições. A frase que nós trabalhamos esta semana usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Emmanuel. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Chico Xavier. A lição caiu para nós hoje. Vamos prestar bastante atenção, acompanhando o Juarez na leitura. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. A melancolia. François de Geneve, Bordeaux. Item 25. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e deve conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços, para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Vamos silenciar a nossa alma neste instante, para que os amigos espirituais possam penetrar profundamente em nós tudo aquilo que foi reservado para recebermos nesta noite,
trabalhando em cada um aquilo que por bem estes amigos veem muito mais do que os nossos olhos físicos. Sabemos de que quando o Dr. Hans atua no nosso perispírito, muitas vezes perguntamos por que está mexendo em determinado local, em determinada região. É este espírito e outros espíritos que conseguem enxergar além dos nossos olhos e daquilo que nós sentimos. Um dia estiveram encarnados e sabem de todas as nossas dores, os sofrimentos, sabe exatamente o que estamos passando hoje, as dificuldades que estamos enfrentando, as nossas dores da alma, as nossas dores físicas. Mas através do seu amor é que hoje dedica-se a cada um de nós, dando toda a assistência espiritual. Quando falamos em um espírito ou em nome de Dr. Hans, me refiro a todos os espíritos que se encontram aqui entre nós para dar toda a assistência espiritual. A capacidade de enxergar, de sentir, de modificar os nossos corpos, e pedem a cada um de nós que nós possamos acreditar, confiar nestes mensageiros do alto e ter fé primeiramente em Deus, Criador de tudo e de todos, na certeza de que Deus quer o melhor a cada um de nós, permitindo que hoje chegássemos a esta casa para receber aquilo que a espiritualidade vai direcionar a cada um de nós. Seja em qual sala você adentrar, meu irmão, minha irmã, eleve o pensamento ao nosso Criador. Procure visualizar Jesus à sua frente e deixe que Jesus possa transformar a sua vida, todas as suas dores, te mostrar tudo aquilo que você deve transformar para o seu bem, para o seu melhor. E é claro que nós não devemos ficar pensando somente em nós, mas na certeza de que as nossas mãos podem fazer também algo a outros irmãos. Deus pede a cada um de nós que utilizemos as nossas mãos em benefício do próximo. E nós vamos nos comprometer esta semana em fazer o bem em determinado momento, em algumas circunstâncias. Nós vamos lembrar deste momento de hoje e auxiliar estes nossos irmãos que precisam mais do que nós, segurando em suas mãos, dizendo algumas palavras para este nosso irmão, esta nossa irmã, levando um sorriso, colocando-se assim com os ouvidos atentamente para ouvir
pois muitos sentem a necessidade de falar e poucos conseguem assim ouvir as queixas, as dores, os sofrimentos e assim por diante. Deus está em toda parte, atuando em tudo e em todos. Vamos prestar atenção como Deus utiliza cada um de nós. Não é somente dentro de uma casa espírita, de uma casa religiosa, de um templo, aonde estiver uma reunião de pessoas em oração, em comunhão com o bem. Mas seja na rua, no trabalho, dentro do lar, em tantos lugares aonde estivermos. Preste atenção de que muitas vezes Deus coloca alguém à sua frente e analisa a sua conduta. Não julga, mas analisa. Então vamos prestar atenção. São os toques, os momentos em que a vida mostra para cada um de nós quem somos, o que fazemos, se pensamos apenas em nós mesmos, se somos egoístas, querendo tudo para nós, ou passando muitas vezes à frente de outros para sermos os primeiros. Vamos analisar o nosso dia a dia. Vamos aproveitar estes momentos para nos transformarmos. A todo momento somos inspirados por estes espíritos que sussurram em nossos ouvidos para que nós possamos assim atuar, agir, parar, pensar, refletir, estender as mãos e tantas coisas mais. Agradecemos Deus por todas as oportunidades desta nossa vida. Agradecemos por tudo que temos, somos. Agradecemos por todas as alegrias que já vivenciamos. Agradecemos pela dor que bate à nossa porta neste momento, para nós refletirmos, para que nós possamos assim, talvez mudar algumas coisas em nós, e principalmente para nos fortalecer em espírito. Não vamos nos queixar, vamos aceitar tudo que a vida coloca à nossa frente. São os aprendizados que temos que passar. E nós agradecemos, vamos aceitar, abraçar e ter a certeza, a confiança de que nós não estamos sozinhos. E com estes nossos irmãos invisíveis, vão assim transformar a nossa vida. Não apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ontem éramos uma criatura, e tenho a certeza de que hoje somos outra. Que a paz esteja dentro de nós, para que nós possamos receber do alto tudo aquilo que nós merecemos e principalmente tudo aquilo que nós necessitamos para esta nossa existência. Fiquemos em paz, na certeza de que Jesus está conosco. Ele está. Confie, traga este Jesus vivo dentro de você. Não aquele Jesus na cruz,
mas Jesus, vivo, amoroso, trazendo fé, confiança e esperança. Que a paz e o amor permaneça conosco. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Célia, para que ela traga a sua mensagem. E que nós possamos ouvir atentamente a mensagem de hoje e sair desta casa refletindo, pensando sobre cada palavra, que tenho a certeza que, além de nos confortar, vai também transformar os nossos pensamentos e sentimentos. Que possa levar para o seu lar as vibrações necessárias para toda a sua família e para você. Que assim seja. Amigos, boa noite. Que a luz do Mestre Jesus continue a nos envolver nesse ambiente já tão preparado, tão amoroso. E nós vamos hoje falar um pouco sobre o capítulo 5, que já, não por acaso, já lemos um tópico aqui na preparação, que foi a melancolia. Este capítulo 5 do Evangelho é um dos capítulos mais longos que nós temos no Evangelho. Ele tem 30 e tantos itens. E o título é Bem-aventurados os aflitos. E nós elencamos dois tópicos para falar hoje, que é a causa atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E quando Jesus, meus irmãos, esteve conosco, Jesus já asseverou: a felicidade não é deste mundo. Foi Jesus quem falou. A minha felicidade não é deste mundo. E depois Kardec, muito sabiamente, questionou o Espírito Verdade e perguntou se era possível, neste mundo, neste planeta que nós vivemos, nós podemos usufruir da felicidade plena. E o Espírito Verdade, certamente, muito prontamente, disse que não. Que nós, enquanto encarnados neste planeta, nós não teríamos uma felicidade plena. Nós teríamos momentos de felicidade. E que teríamos que aproveitar muito bem esses momentos de felicidade. E aí, aproveitando essas verdades, e para fazer um questionamento que eu acredito que em algum momento das nossas vidas, e se nós formos fazer essas indagações pelo senso comum, nós vamos ver que muitos dos nossos irmãos sofrem dores atrozes do berço ao túmulo. Verdade ou não? Verdade. Então, se nós formos avaliar, nós vamos ver que muitos irmãos sofrem e sofrem bastante. E aí tem aquele ditado: se nós olharmos para trás, nós vamos ver que muitos irmãos sofrem muito mais do que nós estamos naquelas aflições momentâneas que para nós é, uma montanha. E aí a gente vai ver que muitos sofrem. E utilizando um universo que para mim é muito próximo, o universo infantil, para mim é muito próximo do meu cotidiano. Eu sou professora de criancinhas. Então a gente faz e esses dois universos que eu vou fazer uma analogia são muito próximos da minha vivência. E se nós formos fazer algumas indagações e usar desse universo infantil, a gente vai ver assim. E vamos questionar: por que algumas crianças nascem com tantos problemas? Não é verdade? Nós vamos ver que muitas crianças nascem, logo ao nascer, já são submetidas a cirurgias imensas, muito dolorosas, ou algumas crianças trazem dificuldades genéticas e de nascença, que aquilo vai perpetuar por toda a sua vida, e aquilo não tem nada a ver com aquela, ou tudo a ver com aquela criança que
está ali na sua tenra idade. A mãe fez tudo o que podia, a mãe fez um pré-natal bem feito, mas aquela criança nasce e nasce com dificuldades muito grandes. E aí a gente vai, se nós formos, né, como eu disse, pelo senso comum, a gente vai começar a se questionar. Mas por que essas crianças sofrem tanto? Ao passo que, da vivência da gente também, a gente vê algumas crianças que têm uma inteligência brilhante, que nos surpreende a todas as manhãs, com perguntas que você fala, meu Deus, da onde esse serzinho trouxe essa informação? Hoje pela manhã, logo no horário do café da manhã com os meus aluninhos, uma aluninha muito bonitinha chegou para mim, e eu conversava com uma outra parceira de trabalho, e ela chegou para mim e falou, Pro, essa professora é sua amiga? Eu falei, é muito minha amiga. E vocês são amigas só desta vida? Eu falei, opa, opa. Eu falei assim, certamente o tanto que nós nos gostamos, nós somos amigas de muitas vidas. Ela se chama Maiara. E aqueles olhinhos brilhando. 5 anos. Eu falei, onde este serzinho trouxe isso, né? Aí depois ela começou a conversar. Uma série de coisas. E você vai vendo e fala, meu Deus, que responsabilidade a gente tem nas mãos de estar dando as respostas para essa criança tão brilhante, né? Então eu fico assim, maravilhada com essas experiências que a gente tem. E esta minha amiga, do meu lado, é muito amiga mesmo, mas ela professa uma outra doutrina, né? Mas assim, e somos amigas, muito amigas. E ela falava, Célia, não pode uma coisa dessa, né? Como que pode? Eu falei, pode. Pode porque Deus é muito bom. E manda esses espíritos evoluídos que é para nos ensinar. E isso nos deixa muito felizes. E a recíproca também é verdadeira. E quando nós também temos aquelas crianças que enfrentam dificuldades atrozes para aprender, para seguir em frente, tem graves problemas de saúde, e a gente se pergunta. E se nós continuarmos nesse questionamento, nós vamos, ou muitas, nós não, mas algumas, né, talvez a gente já até passou desta condição um pouco mais, mas a gente vai começar a se questionar, por que Deus permite essas dores, né? Se Ele vê tudo isso, por que Ele permite? Por que não resolve? E se nós ficarmos nesse questionamento, às vezes, nós vamos cair naquela descrença muito comum que está aí. Mas nós estamos dentro de uma casa espírita e nós professamos uma doutrina que é esclarecedora, que nos professa uma fé racional, um entendimento de tudo aquilo que nós não conseguimos encontrar respostas. E o próprio Jesus asseverou que quando estivéssemos preparados, Ele nos enviaria o Consolador prometido. E este Consolador iria nos explicar tudo aquilo que nós não tínhamos naquele momento, condições ainda de ter entendimento para aquelas verdades. E este Consolador ia consolar e ia apaziguar todas as nossas aflições. Em 1857, esse Consolador chega pelas mãos de Allan Kardec, este espírito de escola, com uma obra fantástica, e nos deixou todos esses ensinamentos e trouxe muitas verdades que nos acalentam a alma. E hoje, especialmente, neste capítulo 5, as causas atuais e as causas anteriores das aflições, nós vamos encontrar as respostas para estes questionamentos que nós fizemos no início da nossa fala. Então, o Espírito Verdade nos diz que uma das grandes verdades que a nossa doutrina professa é a reencarnação. Se nós ficarmos presos, né, ligados somente nesses questionamentos, e nós acreditarmos, ou a grande maioria, né, de alguns dos nossos irmãos, acreditarem que nós temos uma única existência, que nós viemos para este planeta para uma única existência, esta vida não tem muito sentido, né?
Então, a doutrina vem nos dar esta grande verdade e este grande acalento que nós não vivemos uma única vez. A nossa vida é constituída de vários episódios. E a cada episódio, nós temos uma tarefa, uma vivência, uma necessidade e trazemos conosco aquelas tarefas ou aquelas dívidas que nós não demos conta naquela existência anterior. Essa seria a causas anteriores das aflições que nós vivemos nesta vida atual. São aquelas aflições, aquelas dores que nós não encontramos o sentido, a causa, a razão nessa existência que nós estamos vivendo agora. Como o nosso irmão Edson estava dizendo, que nós viemos, ou muitos de nós chegamos a esta casa para nos aliviar de alguma dor, de alguma aflição que nos atinge. Podem ser aflições que nós angariamos em outras existências. E podem ser aquelas aflições que nós captamos nesta existência ainda, nesta existência atual. E Kardec nos diz que para essas dores de causas anteriores, nós temos que ter a paciência e a resignação, né? Porque às vezes são tarefas ou são momentos que nós temos que passar que nós não vamos conseguir resolver ou sanar nesta encarnação. Mas nós temos o dever e o direito de buscar o nosso consolo, não é? Então, quando o Edson diz que nesta semana nós vamos ter a tarefa de auxiliar um daqueles nossos irmãos que partilham conosco uma existência, aliviando a sua dor, ele já está dando as diretrizes das tarefas que nós temos que fazer para aliviar as dores de todos aqueles irmãos que partilham conosco. Se Jesus, né, no caminho do Calvário, teve um sirineu para auxiliá-lo, nós temos que ser os sirineus daqueles irmãos que partilham conosco e que nós sabemos que estão numa provação, numa expiação, num momento de dor e que ali é a maior caridade que nós podemos praticar, é aliviar a dor e a cruz daquele nosso irmão que partilha conosco essa existência. E para isso, a gente não precisa estar dentro de uma casa espírita, não precisa, porque essas oportunidades nos abeiram o dia todo e todos os dias da nossa existência. A todo momento, a espiritualidade, o Pai nos está dando oportunidades para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos aliviar a dor daqueles irmãos que estão conosco. E às vezes nós passamos desapercebido. Todo mundo conhece aquela historinha, né? Que muito se fala, que às vezes as oportunidades batem à porta diversas vezes e nós estamos esperando que Jesus venha nos visitar. Jesus vem nos visitar em todos os momentos, nas mais diferentes figuras, nas mais diferentes oportunidades. Ele vem para nos dar a oportunidade da prática do bem e às vezes por infantilidade, por não estarmos preparados ou por estarmos ligados em outras, né, em outras responsabilidades, em outras aflições, nós perdemos a oportunidade da prática do bem. Mas o nosso compromisso dessa semana é ficarmos atentos, né, a essas oportunidades que a vida nos dá e que nós não podemos deixar passar. Se essas causas anteriores das aflições, elas permeiam a nossa vida em maior ou menor grau, as causas atuais das aflições, elas estão muito relacionadas, e a doutrina
nos diz muito, neste capítulo 5, que as causas atuais das aflições, elas estão muito ligadas ao nosso caráter, ao nosso modo de viver atual. E que, na nossa vida, nós não podemos dizer, e seria muito infantil da nossa parte dizer, que as nossas aflições estão ligadas ao que nós fomos no passado. E a espiritualidade diz que não, que bem menos da metade das aflições que nos cercam tem a ver com as nossas reencarnações anteriores, que a maioria das nossas aflições tem a ver com a nossa existência atual. Que muitas das nossas aflições estão atreladas aos nossos vícios e defeitos de caráter. E se na atualidade as aflições nos cercam, nós temos que buscar uma reflexão assim: o que esta aflição tem a ver com a minha prática, com o meu modo de viver, com o meu caráter, com os meus vícios, ainda com os meus defeitos, porque muitas das aflições têm muito a ver. E Emmanuel, numa passagem muito bonita de um dos seus livros, ele faz uma lista de defeitos e de vícios que todos nós temos e que nos causam muitas aflições. E no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5, Kardec também muito sabiamente tem lá um capítulo que diz assim: Código Penal da Vida Futura. E Kardec e o Espírito Verdade vão elencar lá 30 e tantos itens de imperfeições e de vícios que nos causam muitas aflições. E voltando a Emmanuel faz uma listinha que eu peguei alguns itens, e ele diz assim, que e o Evangelho também nos assevera, que um dos grandes defeitos e um dos grandes vícios que graça à humanidade, que traz muitas aflições, é o egoísmo, certo? Né? Na atualidade a gente vê que o egoísmo, o querer tudo para si, é muito aflitivo. E qual é a aflição daquela pessoa que é egoísta? Porque ela sofre também. A pessoa que tem este defeito de caráter, ainda não conseguiu sanar esta dificuldade do egoísmo, ela sofre muito. Por quê? Porque ela não consegue compartilhar. Compartilhar na atualidade é um verbo, né? Está muito em moda. Então ela não consegue compartilhar, porque ela quer tudo para ela. Aquilo só tem valor para ela. E quando nós não conseguimos compartilhar, nós não conseguimos viver em sociedade, que é uma das leis morais que está lá no Livro dos Espíritos. A lei de sociedade é importante porque quando nós compartilhamos, nós vamos eliminando os nossos egoísmos, querer tudo para si. Nós vamos sentindo a dor do outro, a necessidade do outro, e somos mais amorosos. Então, quando nós temos o egoísmo ainda no nosso caráter, nós sofremos aflições. Uma outra negatividade que também é muito comum na nossa atualidade são as pessoas agressivas, que têm agressividade. Qual é a aflição das pessoas agressivas? Elas sofrem também. O que sofre uma pessoa que é muito agressiva? Sofre as consequências no seu próprio corpo físico. Aquelas pessoas que reagem tudo com agressividade, tudo com intolerância, o que elas causam? Úlceras, problemas no corpo físico, nervosismo, pressão alta. São aflições ou não são? Muito grandes. E que estão muito comuns na nossa sociedade. Um outro defeito, um outro vício que causa muitas aflições e que nós, de certa forma, sentimos os efeitos desse defeito, é a indisciplina. A indisciplina é um defeito, é um vício que nos causa, na atualidade, muitas aflições. E é tanto verdade que Emmanuel, para Chico questionou Emmanuel, e é uma passagem que
já é muito conhecida. O que ele tinha que fazer, Chico questionou Emmanuel, o que ele tinha que fazer para poder dar cabo de toda aquela tarefa que ele estava vendo à sua frente? Aí o Emmanuel disse, 3 coisas. Aí Chico, qual é a primeira? Disciplina. Qual a segunda? Disciplina. E qual a terceira? Disciplina. E nós tentamos ainda, e batemos, e somos indisciplinados. Quais são as aflições da pessoa indisciplinada? E aí, se nós falarmos muito rapidamente, a gente já vai trazer na mente alguma pessoa conhecida. Vocês já viram que a pessoa que é indisciplinada, ela vive na desordem? Ela nunca consegue dar cabo de nenhuma tarefa? Isso é uma aflição ou não é? Quando ela não tem sucesso, ela vai culpar o outro, mas muito desse sucesso está atrelado à sua indisciplina. Ela não consegue terminar uma tarefa. Ela não consegue chegar num compromisso na hora. Ela não consegue se relacionar porque ela não consegue cumprir os prazos que ela tem que cumprir. A pessoa que é indisciplinada, o dia dela já começa errado. Concordam? Se ela tem que acordar, se ela tem que chegar num compromisso às 8 horas, ao invés de ela acordar mais cedo, fazer a sua prece, tomar um bom café, se preparar para aquilo, não. Ela acorda em cima da hora, ela não consegue se alimentar, ela não consegue fazer uma prece, ela vai sair, ela não sabe onde ela deixou a chave, aí ela pega trânsito, ela culpa o trânsito, aí ela chega no compromisso, já chega atrasada, aí ela não se alimentou, ela não está de bom humor. Aí tem chance de dar certo? Não tem, né? Então essas são defeitos, vícios, faltas que todos nós, em algum momento da vida nós temos e que nos causam muitas aflições. Porque na atualidade, as nossas aflições são de cunho, na sua grande maioria, são de cunho moral. E a grande verdade da doutrina espírita, que a doutrina nos prega, é a nossa reforma moral. O que é uma reforma moral? É nós conseguirmos olhar para nós e ver o que nós precisamos mudar. O que nós precisamos fazer de forma diferente. É essa a grande beleza e a grande verdade da doutrina espírita. O que prega a doutrina espírita? Que nós mudemos a nossa forma de encarar a vida. Que nós tenhamos entendimento para aceitar aquelas coisas que nós não podemos mudar, que nós tenhamos sabedoria para entender tudo aquilo que nós precisamos mudar e fé para dar cabo de todas essas tarefas. E nós, às vezes, apreciamos a doutrina espírita, nos simpatizamos com a doutrina espírita, mas até a segunda linha. Quando ela exige que nós mudemos alguns paradigmas, nós, deixamos para outra encarnação. Nessa, eu não vou dar cabo. Não, nós damos cabo, sim. Porque se nós estamos dentro de uma casa espírita, com todas essas benesses que nós recebemos, é porque nós já temos condições de dar a outra parte, de fazer a nossa parte. Então, nós temos que ser perseverantes nessa tarefa, né? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós recebemos muitas bênçãos todos os dias da nossa vida, né? E a doutrina espírita precisa, principalmente, ser bem compreendida. Porque Kardec nos asseverou: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, nós temos que ter, dentro da nossa vida, um espaço para estudarmos a doutrina espírita, né? Para que nós possamos entender esta doutrina de luz, que exige que nós nos aperfeiçoemos, nós melhoremos, nós temos que sair desta encarnação bem melhores do que quando entramos, do que quando chegamos. Este é o nosso objetivo.
nós sairmos melhores do que nós chegamos. Porque nós também, e o Evangelho é muito claro assim, que a cada dia bastam as suas aflições. Então nós não estamos aqui para angariar mais aflições. Essas que nós temos já é suficiente. Nós não precisamos procurar mais. Nós precisamos buscar a felicidade. E a felicidade está na nossa evolução, na nossa forma de entender essas vicissitudes da vida que se apresentam. Então aí está a grande verdade da doutrina. E a doutrina também diz assim, que o bom espírita não é aquele que é perfeito, né? O bom espírita é aquele que melhora a cada dia. Então nós temos várias encarnações para que nós possamos melhorar a cada dia. Então a doutrina diz assim, ninguém regride. É lógico que nós não regredimos, mas nós também ficamos estacionados. Nós não podemos ter uma encarnação que é um presente do Pai para ficarmos estacionados. Nós temos que evoluir. E evoluir aceitando as aflições que nós temos, conhecendo essas aflições. E como que a gente vai conhecer? Se olhando, avaliando a nossa vida, fazendo uma reflexão dos nossos dias. Aí nós vamos conseguir determinar o que é desta vida, o que pode ser de outras encarnações e o que eu não posso ficar, né, num termo bem coloquial, cavando mais para outras encarnações, outras aflições. E a fé, meus irmãos, é uma das virtudes que nós podemos e devemos cultivar. Porque às vezes nós temos uma fé pequenininha, eu falo que às vezes a gente tem uma fé vagalume, aquela fé que acende e apaga, né? Que nem tem mais vagalume. No meu tempo de criança tinha bastante, agora a gente nem vê mais. Mas nós temos que ter uma fé viva, uma fé forte. E a fé não é acreditar. Fé não é acreditar. Fé é confiar. Quando nós estamos numa aflição, é como se a gente pegasse a chave do carro, entregasse para Jesus e fala, olha, agora você vai dirigir. Agora você vai dar, né? Você vai guiar a minha vida. Isso é ter fé. Porque às vezes nós não sabemos o porquê que estamos passando por aquela aflição. Mas sabemos que aquilo tem uma razão. E se não nos é dado o direito de saber, é porque nós não precisamos ou nós não daríamos conta daquela verdade. Então nós temos que ter a fé de entregar o comando da nossa vida nas mãos do Pai. E aí Ele vai nos guiar. E como que nós sabemos quando o Pai está nos guiando? Quando nós entregamos a vida a Ele e acreditamos. E temos fé que tudo aquilo acontece porque o Pai é misericordioso e infinitamente bom. E ama a seus filhos todos igualmente. E se está nos permitindo que nesta vida nós tenhamos aquela aflição, que nós possamos, daquele limão, fazer uma limonada. E seguir em frente, ajudando aquela pessoa que está conosco, que partilha conosco desta vida, e fazer com que o Evangelho de Jesus penetre no nosso coração. Porque só assim nós vamos entender todas as verdades dessa vida. Se nós queremos, meus irmãos, diminuir os nossos sofrimentos, nós temos que deixar que o Evangelho de Jesus entre no nosso coração e na nossa vida. Que o Evangelho de Jesus seja aquela luz, aquele caminho luminoso que vai nos levar ao Pai. Que sejamos gratos por esta encarnação. E um dos grandes antídotos para que nós possamos diminuir as nossas aflições é a prática do perdão. Não é? Por quê? Porque o Evangelho é muito claro. Se nós pensássemos e conseguíssemos colocar em prática todas as verdades que o Mestre Jesus nos deixou, a nossa vida seria muito mais fácil. Porque Jesus nos asseverou. Resolve com o seu irmão as suas pendências enquanto você está a caminho com ele. Por quê que nós temos que resolver as pendências com os nossos irmãos enquanto nós estamos em caminho com ele? Para não levar para uma outra vida esta dívida, ou essa desavença, ou essa intriga, que às vezes é
nada. Quantas vezes nós vemos em muitas famílias brigas e discussões homéricas que lá de 20 anos atrás, que ninguém se fala, que ninguém se conversa, que causam aflições terríveis durante toda uma vida e depois, num dia lá qualquer, quando se encontram, nem sabem mais do que aconteceu, o porquê que passaram todo aquele tempo sem se conversar, com aflições terríveis. Então, a prática do perdão, a prática da fé, a prática da prece, a prática da caridade, a prática do auxílio de caminhar com o irmão e tentar aliviar aquela prova que aquele irmão está passando, é a maior caridade que nós podemos fazer para ele e para nós. E é uma das grandes verdades da nossa doutrina, porque fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir, ter um tempo nos nossos dias para nos autoconhecer, para querer ficar conosco mesmo, para avaliar as nossas provas, para minimizar as nossas provas. Nós temos o dever de minimizar as nossas provas, seja na casa espírita, seja buscando os tratamentos, o que for. Nós temos o dever, o Evangelho nos fala que nós temos o dever de buscarmos aliviar as nossas provas. E que possamos, a cada dia, acordar e agradecer ao Pai por mais aflições que tenhamos no nosso dia. É mais um dia de presente de vida que o Pai nos abençoa e que nós temos, sim, que louvar muito esta vida, porque esta vida é um presente de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos buscar todas as benesses e receber todas as benesses que nós viemos buscar, que é do nosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo a Célia, trazendo estes ensinamentos. Então, esta semana nós vamos trabalhar bastante este nosso defeito, o egoísmo. A Célia entrou bem na faixa. Então, vamos estender nossas mãos, vamos fazer algo a alguém. E nós estaremos nos beneficiando com isso. Palestrante de sexta-feira, Hélio Delanossi, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Assistência espiritual durante o sono. Quarta-feira que vem, nós não vamos ter o trabalho, ok? Então nós vamos fazer o tratamento em casa. Então todos irão fazer o tratamento em casa, o tratamento à distância. Pedimos a vocês que no momento em que você for deitar, faça a sua prece, tudo que você faz aqui na quarta-feira, né? Todas as quartas-feiras você vai fazer em casa, tá certo? Então não estaremos quarta-feira aqui na casa com os trabalhos. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho, fazendo a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, e fazendo já a ligação aqui com a casa, para que você possa começar a receber o tratamento. É importante isso pela manhã, na quarta-feira. Ao chegar na casa, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe à casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar também na orientação e relatar como se encontram. Então, lá em cima, na orientação, você vai relatar como você está, se está melhor, se não está melhor, né? E assim vão encaminhar e direcionar o tratamento para você. Depois fazemos aqui a leitura do Evangelho, fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando a sequência à palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental.
Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores, né, que estão ali dentro, que possam dar toda a assistência espiritual a você. Então, com bastante fé, mentalize ali seu problema, sua dor, aquilo que você ainda não conseguiu mudar, que você quer mudar, né, transformar, seus ressentimentos, suas mágoas, né, é bastante importante você abrir o seu coração. Não é somente você sentar e deixar que o trabalhador, juntamente com os espíritos, façam o trabalho deles, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Eu falo isso por mim, porque quando eu estou lá dentro com o Dr. Hans, eu sinto aquela pessoa que está receptiva, aquela pessoa que está aberta, aquela pessoa que está confiante, que está com fé, né, para receber ou não. Então, com certeza, ela vai receber uma carga maior, tá certo? Então, e às vezes, por vezes, o Dr. Hans também faz o comentário. Então, é bastante importante isso. O que acontece aqui na cirurgia também acontece lá embaixo. Somente não vai ter o espírito, né, comunicando, falando alguma coisa, mas é o seu pensamento, é o seu sentimento. Então, você pensou, né, você sentiu, com certeza os espíritos captaram, utilizaram também ali o médium, né, para utilizar o magnetismo dele também e direcionar tudo isto para o local aonde deve ser direcionado. Então, vamos prestar bastante atenção. Por isso coloquei aquele quadro de Jesus ali, quando vocês estão para entrar na sala de passe, como se Jesus estivesse aplicando o passe, né, em você. Então, mentalize, né, bastante Jesus, abra o seu coração, com certeza você vai receber todos os tratamentos, não, né, somente PA, mas os demais também. Após o seu atendimento, você receberá uma água, beba esta água com fé e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é um tratamento para o seu problema físico, encaminhado para esse tratamento aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, mentalize seus órgãos, membros e células e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos aqui na casa ainda e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual, o tratamento acontece aqui atrás, né? Então, ao entrar na sala, já fique com a sua ficha na mão e aí lá dentro entregue para o trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Entre também com bastante fé e após o seu atendimento, veja se está bem, poderá sentir um pouquinho de tontura, um pouquinho de frio, é normal, né? E será encaminhado até a porta onde receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. À noite, todos, antes de deitar, faça sua prece, deixe uma água junto a você ou qualquer outro familiar, para que eles possam, os mentores, fluidificar a água, colocar ali o remédio necessário, né, para você. Faça a sua prece, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe do Dr. Hans, que possam dar toda a assistência, tudo que foi já iniciado aqui na casa, que continue no seu lar e com certeza eles estarão lá no seu lar fluidificando a água, né? Sempre tem os mentores para dar toda a assistência. Amanhã pela manhã, você já começa a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando mais água, ok? Na próxima quarta não vamos estar aqui, então você beba toda a água antes de vir e na quarta noite, então, você coloca a água quando for deitar, ok? Amanhã você pode ter alguma reação, é normal, então fique bem tranquilo, né? Só se for algo muito assim estranho, aí procure o seu médico da matéria, mas caso contrário, né, você poderá ter alguma reação normal e isso faz parte do seu tratamento. Ou a dor um pouquinho na região, poderá acordar prostrado, né, sentindo estranho, tal, mas isso passa, fica tranquilo, tá?
Pedimos hoje, no dia do seu tratamento, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual e atividade física pelo menos 2 dias. Os demais poderão fazer atividade física normalmente. Ok? Se tiver que passar por cirurgia material no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria, e eles estarão dando toda a assistência. Confio. Alguns casos aqui poderão fazer os 2 tratamentos. Tratamento PA ficha rosa e ficha branca. Primeiro você vai fazer a ficha rosa e depois a ficha branca. Nós vamos chamando aí sempre nos monitores os tratamentos. Você vai acompanhando pela casa. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Ok? Se ficou alguma dúvida, por gentileza não saia com dúvida. Não vamos deixar a nossa existência esta passar em branco. Vamos estudar a doutrina ou vamos estudar qualquer outra religião que você queira, né? Não é porque você vem aqui que queremos que você tenha que seguir ou fazer aquilo que realmente, né, converter alguém. Não é isto. Queremos apenas mostrar a doutrina e você segue o que você quiser. Mas nós temos na casa os cursos, né? Então vale a pena aí participar dos cursos. E em outras casas também tem os cursos que você pode estar aí por dentro, tá? 12º Encontro da Juventude, Emancipação da Alma, das 9 às 12 horas aqui na casa. Então é sempre o último sábado do mês. Os jovens, né? E então poderão aí participar, aqueles que não participam ainda. É uma vez por mês, das 9 às 12 horas. Tá certo? Programa da Rádio ABC AM 1570, das 8 às 10, todos os sábados. Influências espirituais. Influências espirituais. Fernando Lobato é o convidado, e aí você faz a sua pergunta, né, no ar, e eles respondem também. 44 35 90 20. Procura lá, ou Semeando a Boa Nova, programa, ou então a Rádio ABC, e você escuta ao vivo. Bom tratamento a todos. Então, lembrando que semana que vem, isso foi resolvido agora de última hora, né? Eu tive que consultar também os trabalhadores, não por eles nem por mim, porque, claro, jogo é jogo, né? Todo mundo acaba assistindo, mas achei por bem que não deveríamos ter esse trabalho na quarta-feira que vem. Tá? De repente senti que não deveria de fazer, aí já passei, comuniquei para os demais, né? Talvez o pessoal venha com outra sintonia, com outras, né, difícil, talvez, então, não sei. Para nós, claro, é duro, difícil, né? Mas vamos fazer o nosso tratamento em casa, e eu tenho certeza de que os mentores estarão lá para dar toda a assistência a vocês. Atendimento fraterno lá em cima, quem quiser passar, né, conversar, temos trabalhadores à disposição. Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes, né, com fé, não deixando de fazer o tratamento agora à noite, quando você chegar. Tá bom? Peço por gentileza, vamos permanecer em silêncio aqui. Eu quero dar 10 para vocês, eu estou dando 9,5. Vocês estão se comportando muito bem, mas eu quero chegar no 10. Hoje estava bom. Tá? Não, mas eu quero ver até o final. Eu avalio sempre até o final.